Cuidado, eles querem te parar. Pode parecer brincadeira, pode parecer até loucura, mas o que realmente ou quem realmente quer te parar? Você já teve essa impressão de que muitas vezes estamos tentando fazer alguma coisa, tentando ir para algum lugar e existe uma energia que acaba fazendo com que ficamos seguros ali onde estamos, e é como se fosse uma resistência, né? Algo realmente forte para que não alcançamos aí os nossos sonhos, os nossos objetivos, né? E é muito engraçado isso, porque realmente temos que ter aí uma consciência de que o que é natural é realmente não alcançar os sonhos, não alcançar os objetivos. O que é natural é ficar parado, ou o quanto mais parado, né? E você sabe que quando você começa a se movimentar em qualquer sentido que seja, tá? Mesmo que você não tenha nenhum planejamento, mesmo que você não tenha uma consciência exata, talvez, do que você está fazendo, quando você começa a se movimentar, as energias são tão contraditórias que algumas pessoas vão contra você, outras pessoas vão dizer que não vale a pena fazer o que você realmente está dizendo, está querendo fazer. E parece que o mundo está conspirando de forma efetiva realmente contra você. É uma coisa impressionante. E daí então, a gente acaba pensando muitas vezes em desistir daquilo realmente que tanto queremos aí, né? Porque ou você tem muita opinião para você realmente fazer o que é necessário, né? Para você realmente ter as ações aí que precisa, ou você acaba realmente desistindo, né? Muitas vezes. E eu te digo que várias vezes eu acabei desistindo, não foram poucas. Na verdade, eu fico pensando, às vezes, que durante muito tempo eu colecionei aí derrotas. Eu colecionei aí fracasso, né? E hoje eu entendo que eu era muito fraco, né? Eu realmente eu não tinha uma energia suficiente, ou talvez um entendimento, né, um conhecimento que fizesse com que, na verdade, eu me esforçasse mais do que talvez fosse suficiente, porque você tem que fazer exatamente isso, você tem que dar o seu melhor sabendo que o seu melhor é muito pouco, perto daquilo que você deseja, perto dos seus objetivos. É sempre assim. As pessoas têm dificuldade em alcançar os objetivos porque, na maior parte das vezes, elas querem que seja fácil, né? As coisas. Então, elas querem sim alcançar os objetivos, porém, elas não estão dispostas a pagar o preço, né? E o preço, muitas vezes, ele acaba realmente machucando, ele acaba deixando a gente muito chateado e deprimido, né? Ou deprimida, porque entenda você que muitas vezes você tem que mudar a sua vida inteira. Você tem que mudar amigos, você tem que mudar as pessoas que estão próximas de você, que conhecem você, que estão com você no seu dia a dia, você tem que mudar isso. Você tem que mudar os ambientes onde você estava acostumado. E o nosso problema é que sempre queremos nos acostumar com alguma coisa. Temos uma dificuldade tremenda em realmente entender que não deveríamos nos acostumar com nada. Porque a partir do momento que acostumamos, vamos para uma zona de conforto. E quando vamos para essa zona de conforto, aí os resultados eles são quase que irrelevantes, né? E é claro que dentro de uma certa situação você precisa entender que a zona de conforto nada mais é do que um espaço seguro.
E é claro que se formos aí analisar por durante a história, né, da humanidade, sempre a humanidade procurou a segurança, procurou a estabilidade. Isso é uma mentira, isso realmente não existe. Você deveria ter pelo menos essa ideia de que tudo que existe aqui, né, na Terra, acaba fazendo com que nada seja seguro. É impressionante. Se você for pensar um pouco mais a fundo, você está correndo risco o tempo inteiro. E talvez seja por isso que, de forma inconsciente, estamos sempre buscando um local seguro e confortável. É uma coisa instintiva, né? Mas entenda você que os nossos instintos, os nossos sentimentos, os nossos conhecimentos, tudo isso está segurando a gente, e segurando muito. E por que que isso tudo segura? Porque outras pessoas que tinham, na verdade, talvez pouco conhecimento, fizeram com que a gente acreditasse que realmente existe uma segurança, que existe uma estabilidade, que existe um caminho certo, né? E para a gente desconstruir isso, né? Quando temos isso já na nossa essência, na nossa criação, na nossa educação, e sem contar que também o sistema a qual realmente estamos aí condicionados, né? O nosso sistema político, né? De forma geral, entre outros sistemas que são criados aí, né? A nível não só, vamos dizer assim, nacional, mas internacional, porque estamos envolvidos com todos os processos, né? A gente tem que entender que o que acontece em um outro extremo do mundo afeta a gente de forma direta, né? Afeta a economia, né? Enfim, o mundo está ligado, as pessoas deveriam ter consciência realmente disso. E hoje mais ligado do que nunca, porque existe a tecnologia, né? Uma tecnologia que faz com que um clique, na verdade, seja quase que instantâneo, né? No envio e no recebimento de mensagens a nível mundial. E devemos então entender que se a informação ela está tão rápida assim, a gente tem que ter aí o compromisso e a responsabilidade de mudar aquilo que sabemos o quanto antes. Porque senão você continua aprisionado aí, você continua preso a esses conhecimentos dessas pessoas. E eu sei que é difícil falar de desprender de conhecimentos das pessoas, porque pessoas essas que influenciaram demais a sua vida são pessoas que você gosta, né? Então, existe um monte de distúrbio em cima disso, né? E você pode continuar gostando dessas pessoas, você pode continuar, se elas já partiram, mantendo, na verdade, boas recordações, não existe problema, ninguém está falando de desrespeito. A gente só está falando de desenvolvimento a nível intelectual. Então, para que isso realmente ocorra, você tem que entender que as pessoas, elas foram criadas com uma falsa liberdade. Tudo é falso, ó, falsa liberdade, falsa segurança, falsa estabilidade. E elas foram criadas com uma falsa liberdade. Qual é essa falsa liberdade? Elas nunca tiveram a liberdade. Porque elas nunca puderam fazer aquilo que elas gostariam. Elas sempre, estou dizendo essas pessoas, os nossos pais, os nossos avós, essas pessoas que contribuíram em muito com o nosso conhecimento. Elas nunca tiveram uma liberdade. Elas nunca puderam aproveitar a vida delas de forma mais tranquila. Sempre existia o karma, né? Aquela culpa, aquele peso de responsabilidade, né? De que é necessário trabalhar. É necessário trabalhar e então, se é necessário trabalhar e nunca se pensou da forma a qual iria trabalhar, nunca se pensou que poderia se trabalhar com mais conforto, com mais comodidade, nunca se pensou que poderia trabalhar com mais paz, né? Com mais
com mais tudo que fosse realmente necessário para não sofrer. Nunca se imaginou isso. Então sempre se imaginou que tinha que trabalhar e daí então trabalhar com qualquer coisa. E esse trabalhar com qualquer coisa comprometeu a saúde muitas vezes dessas pessoas, como do meu pai, da minha mãe, enfim, porque era um trabalho duro. E algumas pessoas até hoje eu fico vendo, né, elas dizerem, fulano de tal não gosta de trabalhar. Bom, fulano de tal não gosta de trabalhar, eu também não gosto, eu trabalho porque há uma necessidade realmente, né? Eu gostaria sim de estar fazendo tudo o que está ao alcance dos meus sonhos, né? Porque os meus sonhos, eles são muito grandes, né? Então eu gostaria sim de poder aí, por exemplo, uma das coisas que eu gostaria de estar fazendo era viajando o mundo inteiro, conhecendo o mundo inteiro, levando em consideração que minha vida tem começo, meio e fim, talvez eu esteja no meio, pelo menos eu espero, né? Eu já passei dos 40, né? Então, eu desejo realmente que eu esteja pelo menos no meio, que eu tenha pelo menos mais metade aí, né? Mais essa quantidade de anos para viver. Mas a gente não sabe e também a gente não deve ficar pensando nisso, porque isso só vai trazer constrangimento e frustrações. O que a gente deve realmente fazer é retirar as amarras que temos. E essas amarras muitas vezes estão relacionadas a nós. Porque eu vejo que muitas pessoas falam assim, o fulano de tal não me incentiva, meu pai não me incentiva, meu tio, meu irmão, minha irmã, tal, né? Enfim, e você se incentiva? Porque nada justifica alguém lá de fora te segurar. Eu sei que existe uma questão de energia, sim. Só que a energia das pessoas só pode te afetar se você permitir. Se você realmente criar aí limitações, criar barreiras, isso não vai te afetar de forma alguma. E você então deve começar aí a se livrar de algumas coisas, de algumas prisões aí, na verdade, de algumas situações que te deixam refém de algo com certeza muito desagradável, que é o simples fato de acreditar que a única verdade que existe é aquela que você tem. E isso é pura mentira, e eu te provo de forma muito fácil e razoável. Se você, por exemplo, não estivesse nascido onde você nasceu, não estivesse conhecido as pessoas que você conheceu, não estivesse frequentado os ambientes onde você frequentou, e tivesse nascido, por exemplo, num outro país. Você que nasceu do Brasil, você poderia ter nascido na África. Você acredita que você teria as mesmas crenças, os mesmos pensamentos, os mesmos direcionamentos, os mesmos sentimentos? É claro que não. Tudo seria diferente. E se tudo realmente pode ser diferente, isso é sinal de que tudo pode ser realmente construído de uma forma diferente a qual você está aí. E se você está, na verdade, triste e pensando nessa situação que eu acabei passando para você, né, nesse vídeo, nesse conteúdo, o intuito realmente desse trabalho não é fazer com que você se sinta chateado ou chateada, muito menos triste, frustrado, nada. O intuito é fazer com que você entenda que existe uma possibilidade muito maior do que você imagina para mudar não só a sua vida, mas a vida das pessoas que você ama também. E entenda que você, na verdade, tem a chave para isso. Você pode sim, não só pode, como deve, começar algo novo agora, algo que vai fazer com que você tenha mais prazer, mais satisfação, com que você encontre o sentido real da sua vida. E também vai fazer com que não só isso aconteça, mas também você comece a enxergar aí que as pessoas não têm um poder de limitar a sua vida, de fazer com que você não alcance nada que você deseja, porque é você que vai definir o que realmente você quer e da forma que você quer. Independente dos sistemas aí, né, como falei, sistema religioso, político, enfim, né, educacional, até, na verdade, os sistemas religiosos, todos esses sistemas, eles estão embasados aí, né? Eles estão estruturados em cima de algo que acaba, de certa forma, sempre atingindo um nível de limitação. Parece brincadeira, mas se você começa a
entender um pouco mais de filosofia, e se você começa a entender algumas coisas com relação às culturas, a outros povos, né? outras pessoas, né? Você começa a se desprender daquilo realmente que você é. Você começa a entender que você pode ser aí o que você bem desejar e que nenhuma energia nesse mundo e nenhum sistema é maior do que o seu propósito para Deus. Então, eu tenho certeza que você, a partir desse vídeo, vai realmente mudar a sua vida. E é claro, não se esqueça de forma alguma de se inscrever. Se inscreva aí, deixe o seu comentário, deixe uma sugestão aí de conteúdo para os próximos vídeos, né? Isso ajuda bastante. Compartilhe com aquelas pessoas que você sabe que gosta desse tipo de conteúdo. E é claro, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Valeu, um abraço e fui!